Atenção! O Abel do Velho Testamento está de volta. As cenas a seguir são contraindicados para torcedores rivais, amendoins e quem não gosta do Palmeiras. Olha, eu sei que o torcedor palmeirense é um torcedor sofrido, mas eu queria relembrar o torcedor palmeirense, e eu não sou palmeirense desde que nasci, que estamos a viver o período mais vitorioso da história do Palmeiras. Vou voltar a repetir, para os torcedores, para aqueles que gostam do Palmeiras, estamos a viver o período em que o Palmeiras mais ganhou em toda a sua história. E fico triste e desiludido quando vejo os torcedores a ser torcedores. Por isso é que eu estou a dizer, e digo para todos, parece que aqui no Brasil, aqui, onde eu estou aqui há 4 anos, que toda a gente percebe futebol menos o treinador. O treinador é o único burro que tem aqui. Tudo o resto são pessoas inteligentes e que sabem de tudo. Depois das coisas acontecerem é muito fácil. Depois das coisas acontecerem é muito fácil. O difícil é tomar decisões, que aquilo que eu tenho que fazer é chegar aqui e dizer assim, não, temos uma pré-época que vai começar numa semana. Temos um campeonato e uma época mais do que nunca, jogos até dezembro. Comecei a meter jogadores, o Gomes lesionou-se porquê? Porquê que o Gomes se lesionou? Excesso de jogos. Ainda hoje, vocês viram, primeiro tempo, uma parte do primeiro tempo, uma parte da segunda equipa começa a perder pilhas. Não tem como. O Estevão saiu porque estava com queimbras. Mas aqui ninguém quer saber, como disse, siga, joga, se ganhar ganhou, se perder perdeu, se perder a gente critica, faz aqui. Ninguém faz. Ou fazem muito pouco para valorizar a saúde daquilo que são os protagonistas, que são os jogadores. Temos 5 lesionados. Essa foi a minha preocupação no início, mas infelizmente não consegui evitar, e volto a dizer, num plantel extremamente curto, e nós temos que dar respostas, porque somos o Palmeiras. Agora, aos nossos torcedores, a única coisa que tenho a dizer, não se deixem influenciar, porque o Palmeiras nunca teve muita força na mídia, nem vai ter, não se deixem influenciar por aquilo que ouvem. Aqui em São Paulo tem outros clubes que têm mais força nos mídias do que o Palmeiras. Então nós temos que nos unir mais do que nunca. Todos juntos somos fortes. Unidos somos temidos. Se andarmos uns por um lado, outros por outro, vai ser uma época mais sofrida, e não gostava que fosse, porque eu estou aqui, juntamente com os meus jogadores, juntamente com a direção e juntamente com o torcedor, tu que me estás a ouvir, para estarmos juntos, para lutar contra tudo e contra todos. Família, coisas lindas demais o último jogo. Como o Palmeiras é gigante, na real já sabia que o brabo do John ia fazer algo grandioso para nós. Agora vamos conferir o que a mídia clubista falou na ESPN. São Bernardo ficou com 23 pontos, o Palmeiras ficou com 23 também, só que o Palmeiras teve uma vitória a menos. A Ponte Preta, que acabou perdendo para o Bragantino, ficou com 22 pontos. Vê que loucura, né? A Ponte Preta foi lá, ganhou do São Paulo de virada no Morumbi, quando parecia que as coisas não iam dar certo. Para o Palmeiras acabaram dando certo sim. E o Velo Clube se livrou do rebaixamento, já tinha se livrado, mas consegue a permanência na elite do Campeonato Paulista. Tinha acabado de voltar, né? Chegar depois de tanto tempo, o Velo Clube permanece. E a gente começa aí falando do Palmeiras, a vitória por 3-2. Professor Celso Zelt, as 2 últimas rodadas foram emocionantes para o torcedor do Palmeiras. O Paulistão não vale nada e tal, mas ficar fora na primeira fase ia ser complicado. Cornetas iam tocar, prof. É isso aí, William. Boa noite a você, aos companheiros, todo mundo que nos assiste. O Palmeiras escapou daquela pergunta que a gente ia fazer, né? É vexame cair fora de um campeonato que é feito para você se classificar? Não só você, Palmeiras, mas é feito para que os 4 cheguem, né? Sim. No Rio já não deu para os 4 chegarem. Daqui a pouco a gente fala disso, tem o Botafogo fora. E em São Paulo, toda vez que um fica fora, vexame talvez varie um pouco, dependendo do caso e da maneira, mas decepcionante sempre é. O Palmeiras hoje, a vida é assim, às vezes você faz muito esforço e não consegue o seu objetivo. Às vezes você não mereceria tanto e acaba alcançando. No jogo de hoje, o Palmeiras fez principalmente um primeiro tempo muito ruim. O Mirassol foi bem melhor. No segundo tempo, pelo menos não faltou aquilo que a torcida sempre, nos momentos mais difíceis, fica cobrando. Raça, vontade,
Não faltou ao Palmeiras. Não, nem no jogo do meio de semana. Entraram os garotos. O Palmeiras não pode contar só com isso na vida. Né? E quando eu falo da vida, eu estou aí transcendendo a questão do Campeonato Paulista. Classificado como está, ou desclassificado como ameaçou estar, o Palmeiras precisa de reforços, em número e em qualidade. Agora, uma vez classificado, um campeonato como esse, em que ninguém se destaca, o Palmeiras passa a ser de novo um dos favoritos ao título. Se não, o mais favorito do ponto de vista do trabalho acumulado. É um Santos se procurando com o Neymar, é um Corinthians dividido com outras questões e com uma defesa que não está à altura do seu ataque. É um São Paulo Futebol Clube também se procurando. Então o Palmeiras, se não é melhor, também pior do que ninguém, ele não é. Está classificado, está vivo e para o torcedor do Palmeiras é isso que interessa. Levantou um ponto importante aqui o professor, o Vitor Birner. É um Palmeiras que a gente olha, ele vai chegar como aí na próxima fase, porque o futebol apresentado até então passível de muitas críticas, né? Em vários momentos aí dessa primeira fase. Aí você olha e vê o Palmeiras e fala, bom, é o famoso agora deixou chegar, segura? É por aí, Berna? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, Celso Zelt, Pedro, Elton. Boa noite aos fãs do esporte. Sim, se for olhar a primeira fase, a gente começa um outro campeonato agora, né? E são jogos com outro caráter, porque são jogos eliminatórios. Baseado na primeira fase, o principal favorito ao título é o Corinthians. Né? Tá. O professor Celso Zelt deu uma segurada ali, quando foi falar do Alvinegro e tal, deu Apesar disso, começou assanhadinho você, hein? Gostei. Não, é verdade, né? Porque o Corinthians tem 27 pontos, tem a melhor campanha. Né? E ninguém vai passar isso aí, desde o ano passado, perdeu um jogo. Uma partida. 2, né? Teve o Racing. Aí teve o Racing, verdade. Não, depois da arrancada. Sequência? Depois da arrancada. Aí foi só uma. Só perdeu um clássico pro São Paulo quando jogou um tempo do clássico pior que o São Paulo. Primeiro tempo foi equilibrado do jogo. Sim. O trabalho está bem estabelecido, com uma ideia de jogo que os atletas entendem. Os principais jogadores estão em forma ou crescendo fisicamente. Memphis, Garro. Por que o Palmeiras é mais favorito que o Corinthians? Então, eu entendo quando o professor usa o argumento, obviamente meio racional e desumano, quando ele pega e fala que, olhando o acúmulo do trabalho do longo prazo, foi lá e achou um jeito de justificar a afirmação de que o Palmeiras é o principal Corinthians favorito. é um time desequilibrado em relação à defesa e ataque. Isso você está omitindo. Peraí. Eu concordo. Nós falamos aqui com todos os linhas. Eu não gosto do jeito. Eles estão empurrando o favoritismo. É isso? Um tá jogando pro outro. Eu não quero. Você não é. Pro Verdão do Birner. Eu estou empurrando pro Verdão do Birner. Eu não gosto de times que jogam em 4-3-1-2. Eu não gosto dessa ideia de jogo, porque fica espaço pelo lado e tal. Mas o Corinthians funciona. Tem um desequilíbrio pelos lados? Tem. Agora eu te faço rebato com uma pergunta. O Palmeiras está equilibrado? Esse Palmeiras, nesse momento, não. Mas mesmo desequilibrado, sobreviveu depois de ver o preto do olho de Deus. Isso é muito importante num campeonato como esse. O Palmeiras chega e chega forte. Com todos os problemas que eu falei, acabei de falar, classificado ou não, ele tem problemas para resolver para a temporada. É o Palmeiras do Abel, Agora, é o Palmeiras do Estevão, é o Palmeiras do Veiga, é o Palmeiras forte, tudo bem, perfeito. Ele pode não sobrar tanto quanto sobrou em relação aos seus rivais em casa, mas ele também não é pior que ninguém. Então, eu pensei no clássico agora também. O Palmeiras jogou melhor que o Corinthians, no clássico. Sei. Foi. Teve um pênalti no final, inclusive. Eu acho, na verdade, que... São Paulo jogou melhor que o Corinthians e ninguém citou aqui para dizer que São Paulo, por exemplo, é favorito. Acho que são réguas muito distintas, assim, pegar só pelo clássico. Eu acho que começa um outro campeonato. Acho que os grandes têm mais chances, mas os pequenos que vão enfrentar os grandes são equipes difíceis. O Novo Horizontino tirou ponto de equipe grande, não tirou ponto do Corinthians porque teve azar no jogo. O São Bernardo ficou na frente do Palmeiras, do grupo do Palmeiras. São segunda e terceira melhores campanhas, né? Se alguém ouvir a Ponte Preta vai chorar muito, né? Porque 4 times classificados têm campanhas piores que da Ponte Preta. Isso tinha acontecido com o São Bernardo no ano passado. Isso. O Bernardo também ficou de fora. Então eu não consigo ver um favorito. Eu vejo o Corinthians jogando o futebol mais consistente da primeira fase do estadual. Como esse time vai reagir no mata-mata? Se o Palmeiras vai crescer e jogar mais, eu não duvido. Se o São Paulo vai se achar, um pouco mais difícil, mas também não é impossível. Se o Santos com o Neymar
né, pega embalo e tal. Eu acho que um grande vai ser campeão, mas eu acho que a diferença para os pequenos está um pouco menor esse ano por causa do estágio de preparação. Eu nem descarto que uma equipe pequena chegue à decisão ou, quem sabe, até brigue pelo título na minha aposta, mas eu não descarto. Muito bem. Seu Pedro Ivalmeida, hein? Já estava colocando a sua colher aí nessa conversa aqui, nesse ingrediente aqui desse debate. Quero te ouvir também. Primeiro sobre o Palmeiras. A gente vai abrir o debate. A gente vai falar de São Paulo, de Corinthians, de Santos e tudo. Vamos falar do Rio de Janeiro daqui a pouco também. Mas eu quero te ouvir sobre a impressão que esse Palmeiras deixa pensando na próxima fase. Eu sei que é uma nova fase, eu sei que tudo muda, é mata-mata. Mas queria te ouvir sobre essa impressão que o Palmeiras deixa para a próxima fase. Primeiro sobre o Palmeiras, então. Depois eu vou colocar minha colher no debate do professor, dizendo que não é tão favorito, o Vitor querendo dizer que é favorito. É bom esse debate. Mas aí, William, boa noite a você, professor Elton, Birner, fã de esporte com a gente. O Palmeiras, ele parece que aos 80 minutos do jogo de hoje, 35 do segundo tempo, ele sofre o gol, 34, 35, ele passa a querer disputar o Campeonato Paulista. O Palmeiras, até o gol do Léo Gamalho ali, era um time que se tinha brecha, jogava, se não tinha brecha, não jogava, se tinha que correr por conta de um gol sofrido, corria, se não tinha que correr, não corria. O Abel ali com 20 minutos do segundo tempo, foi 20, né? 22 minutos ali do segundo tempo, saca o Estevão, saca o Facundo, tava numa mais de segurar um resultado ali que já não era exatamente tão sólido, aí toma o gol. Aí quando toma o gol, opa, liga o alerta, parece que agora a gente vai ter que correr, brigar, e não precisou de muito. O Vanderlan se recupera, tinha vacilado, talvez até o retrato de um time que não estava ali, sabe, moroso, passivo, passividade para disputar uma bola, passividade para marcar. Uma boa triangulação do Mirassol é verdade, mas uma passividade do Palmeiras ali que você não espera em um jogo decisivo. E sim, o jogo hoje tinha um caráter decisivo. Queira você dar peso ou não ao estadual, tinha um caráter decisivo. Então, quando passa dos 80 minutos... Exato, quando passa dos 80 minutos é que os jogadores começam a dar esse peso. E não eram os principais jogadores. Aí teve o cruzamento, teve o gol de cabeça, o Palmeiras está classificado e aí eu tô com o Birner. Agora, para mim, é um outro campeonato. É um outro campeonato, porque eu não imagino que num clássico, não estou falando nem de quarta de final especificamente, que eu acho que pode passar, acho que os 4 principais times vão passar, mas quando você chegar numa semifinal, não vai ser essa morosidade, não vai ser essa passividade, a coisa já começa a ficar um pouco mais embaçada, já muda um pouco o rumo, sabe, do seu anímico ali, para usar o termo que o Vitor a gente sempre bate na tecla aqui, para a temporada. Então, esse foi o retrato de um Palmeiras hoje. Quando começa ali o primeiro tempo, eu falei, vai para cima, vai tentar construir, vai tentar uma bola. E o Palmeiras parecia que não é que não estava querendo jogar, mas que não estava ligado na chave de um jogo decisivo. E a Ponte Preta ajudando barbaridade. A Ponte Preta fez o papel dela, ou não fez. Exato. Faltava o Palmeiras fazer o dele. É muito difícil torcer pra Ponte. Então, eu não consigo virar, William, e falar pra você que o Palmeiras do mata-mata do Campeonato Paulista vai ser o Palmeiras da primeira fase do Campeonato Paulista, vai ser o Palmeiras do questionamento das últimas entrevistas, vai ser o Palmeiras do primeiro tempo de hoje contra o Mirassol. Eu tô com o professor, achei o Mirassol melhor dentro do que é capaz de fazer, e do Palmeiras do que é capaz de fazer e não fez. Então, acho que o papo começa a mudar. Agora, eu esperava um pouquinho mais do Palmeiras hoje. Esperava porque o Abel pode falar o que ele quiser na entrevista, vai ser muito bom poder acompanhar agora a abordagem que ele vai ter para os próximos jogos, dessa classificação. Ele pode falar que era um campeonato satisfatório, foi o termo que ele utilizou no meio de semana para dizer que o Palmeiras vinha bem, só que aí, quando o Palmeiras é chamado a um confronto decisivo, é bom lembrar, contra um time de Série A agora, e tinha até o que o Abel poderia ter de melhor disposição, de jogadores à disposição em campo hoje, eu achei que eu queria ver um pouquinho mais do Palmeiras e eu não vi. As bolas que você pensa que o Estevão vai ter alguém para se aproximar e se associar, a jogada não existe. Sabe, a criatividade, ela não existe. Sabe, o comprometimento com o jogo, que eu acho que é o mínimo que você pode entregar, ele também não existiu tanto assim no primeiro tempo, no início do segundo ali com gol. Mas acho que agora o papo vai mudar um pouquinho para Palmeiras, vai mudar um pouco para São Paulo também, que eu acho que em algum momento vai ser muito questionado. Acho que o papo vai mudar um pouco também no Rio. E acho que é isso que dá para tirar dessa primeira análise de Palmeiras hoje. Porque, Elton, se a gente pensar nos grandes desafios que o Palmeiras teve, os clássicos dessa primeira fase, em nenhum o Palmeiras foi inferior mesmo. O Palmeiras foi superior ao Corinthians, teve pênalti, acabou desperdiçando, foi superior ao Santos. E, se não foi superior, também não foi inferior ao São Paulo. Foi melhor que o São Paulo. Né? Foi melhor que o São Paulo. Então, assim, é esse tipo de confronto que o Palmeiras vai ter a partir da próxima fase. Claro, tem o primeiro confronto é contra o São Bernardo, que é fora de casa, inclusive, não sabe se vai passar ou não, qual a resistência que o São Bernardo vai oferecer ao Palmeiras. Mas é esse tipo de jogo onde o Palmeiras correspondeu que ele vai ter pela frente agora. Elton, tudo bem? É isso. Boa noite para você, William, boa noite, companheiros, fãs de esportes. Estava olhando aqui a classificação geral, o Birner falou da classificação da Ponte Preta, né, 4º lugar. O Palmeiras poderia ter sido eliminado com esse 4º lugar. Né? E o Mirassol, o adversário
do Palmeiras, classificou em 9º. Sim. Então, acaba, de fato, sendo um campeonato que tem essa disparidade, tem essa incongruência. E olhando para a tabela, a gente partindo para os números do Palmeiras, se você pegar qualquer um desses jogos que você citou, lá de números, posse de bola, finalizações, passes certos, chances criadas, aproveitamento em bola parada defensiva, ofensiva, o Palmeiras vai ganhar em quase todos os quesitos, porque é um time que tem identidade. Eu acho que o que sustenta o Palmeiras nesse trecho da temporada é a identidade que adquiriu com o trabalho desde 2020. Isso a gente não pode deixar de levar em consideração, porque mesmo com tantos desfalques, até o jogador que chega e que entra, né, foi o caso do Maurício, né, já na segunda metade da temporada passada. Sim. É o caso do Facundo Torres, nessa temporada também. Você tem um time onde o jogador chega e não tem tanta dificuldade para render minimamente o que ele tem de potencial para o time coletivamente funcionar. Então, por isso foi equilibrado nos clássicos, por isso conseguiu uma pontuação razoável para esse início de temporada, mesmo com tantas mudanças, perdas de jogadores, né, chegadas de outros que nem estrearam ainda, é o caso do Paulinho. Um time desconfigurado no sentido de identidade. O Palmeiras, em alguns jogos, emulou o que a gente viu nas últimas temporadas. Lançamento do Gustavo Gomes para casquinha do Flaco Lopes e um ponta entrando para finalizar. Bola no Estevão para ele tentar abrir campo, para fazer um cruzamento para a área e alguém que vem de trás aproveitar. Rafael Veiga cobrando falta na cabeça de Gustavo Gomes, cobrando escanteio para um zagueiro atacar a bola e a melhor bola parada da América do Sul durante algum tempo funcionar. Então o Palmeiras tem elementos que não se perderam. E isso é que ajuda o time a estar nesse momento entre os favoritos, e eu considero um dos favoritos, o título paulista, né, a conquistar o tetracampeonato paulista. Mas aí é aquela coisa, isso se sustenta até quando? Né? A gente viu o Corinthians melhorar, a gente vê o São Paulo que em algum momento vai ter que encaixar esse quarteto. Né? A gente vê o Santos que também, alguns reforços estão chegando, a gente está talvez ainda fazendo o Santos a quarta força, isso já foi utilizado aqui inclusive nas temporadas passadas. Mas a quarta força da temporada passada chegou à final do Campeonato Paulista. E é um time mais forte que o ano passado. E saindo do estado de São Paulo, o Palmeiras encontra hoje adversários que têm se qualificado melhor para essa temporada. Então, o Palmeiras vive de uma memória tática e de um entendimento do trabalho do seu técnico que permite com que o time tenha resultados em âmbito estadual. Mas eu acho que ainda não é o suficiente para fazer o Palmeiras repetir temporadas passadas e ser favorito na prática nas outras competições além do Paulista. Família, ajudem esse humilde canal com seu like e inscrição.